São que as crianças mais reclamam de dor. Fica sem comer. Exatamente, porque fica sem comer, a boquinha fica bem quentinha. Tem aqueles pequenininhos que ainda mamam, né? Exatamente. Nossa. Então, a dificuldade de deglutição é o que a gente tem mais no consultório dessa doença. E o que a gente, como mamãe, papai, o responsável por essas crianças, tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar? Bom, para evitar, primeiro, quando a gente identifica a doença na criança, é importante que ela não frequente lugares públicos, né? Escolinha, nem pensar. Escola, nem pensar, mas principalmente, assim, brinquedotecas, os shoppings com locais, supermercado, que tem os ambientes próprios para espaço kids das crianças. Por quê? Porque não se contamina só porque está na creche ou por saliva. Contamina porque a criança põe, às vezes, um brinquedo na boca e vem outra, pega também. Porque então, às vezes está doentinho, a gente tem atestado para não levar para a escola, mas a gente quer dar aquela animadinha na criança, acaba passeando no shopping, passeando no supermercado. Então é bom deixar de repouso mesmo, até passar todo. E dura quanto tempo? Exatamente. O período de incubação da doença é de 3 a 5 dias, mas ela pode se postergar até 7 a 10 dias, dependendo da criança, dependendo de cada caso. Sim. Então o atestado tem que ser uma semaninha, pelo menos, em casa, deixar as lesões secarem bem em casa, até porque a criança com a imunidade mais baixa pode pegar outro bichinho mais forte para ela, né? Você estava comentando que esse ano em Pissarras os casos foram bem complicados, né? O que pode ter acontecido, assim, não teve esse cuidado e aí foi se espalhando? Quando é considerado um surto? A partir do segundo, terceiro caso, a gente já considera surto pelo risco de disseminação ser muito rápido, né? Eu achei que surto já tinha, sei lá, uns 20. Mas em Pissarras e Penha a gente teve uma quantidade maior de crianças do que o normal dos outros anos, né? Que a gente sempre, essa época do ano sempre tem. Só que esse ano realmente foi, na região de Pissarras e Penha, foi uma quantidade de crianças muito maior do que o normal dos outros anos. Por quê? Porque elas voltaram antes para as atividades. A gente acredita que o parque também ajudou na proliferação da doença, as creches, então elas com 3 dias já estavam voltando para ativa. É bem no pico da transmissão, no caso, Exatamente. Então elas ficaram pouco tempo em casa e aí realmente foi porque na verdade eu não me lembro assim, os meus filhos são crescidos, né? São enormes, mas não me lembro assim de nada que eu tenha recebido um atestado assim tão longo, né? Geralmente o médico dá um atestado de 3, 4 dias e fala: mamãe, se você puder ficar em casa, você fica. Isso. Mas aí a gente trabalha, já não pode e acaba devolvendo para a escola. Exatamente. E isso acaba se espalhando mesmo, né? E o atestado ninguém contesta, né? Então, se tem que voltar com 3 dias, é porque a criança está apta para voltar com 3 dias. Mas, infelizmente, teve esses casos aí. Você disse que é mais comum em crianças até 5 anos, mas o adulto também pode pegar? Pode ter. Esse ano a gente teve mamães que tiveram das crianças, da própria criança. Professores que também tiveram, né? Alguns casos. Lógico, não tão forte como nas crianças, né? Mas elas também tiveram casos, mas assim, com menos feridas do que os pequenininhos, mas bem as lesões bem doloridas também. Quando vai ao pediatra, vocês receitam algum remédio, alguma coisa para acalmar ou não? A gente faz mais os sintomáticos, medicação para febre, para dor, né? A gente orienta como que a criança tem que se alimentar, porque realmente assim tem que ser uma alimentação mais pastosa, umas pomadinhas para ajudar na cicatrização da boquinha também, a gente acaba prescrevendo. Mas, sim. No fim tem que ter paciência e esperar esses 10 dias, né? É bem difícil, mas tem. Doutora, antes da gente encerrar, eu quero que você dê umas mamães, os papais que estão assistindo, sobre essa questão do vírus, né? O que a gente pode cobrar da escolinha em relação que as crianças não tenham essas doenças e passe de uma para outra, né? O que a gente pode ficar de olho e, de repente, dar um alerta assim na direção da escolinha? Então, como esse vírus não é só pela saliva e pelo contato que a gente pega, também pode ser pelas fezes, então ter a higiene, principalmente das mãos, bem adequadas. E até pelas fezes o vírus demora um pouquinho mais para sair. Então, quando trocar um bebezinho, fazer toda a higiene da mão com água, sabão, álcool 70, para fazer a higienização da outra criança que está na mesma sala de aula ou no mesmo ambiente da criança contaminada e que voltou para a escola ainda com algumas feridas. Então, mesmo que a criança não tenha ferida no corpinho, ela vai
vai ter nas fezes. Então, durante uma semana, 10 dias, ela ainda está passando. Sim. Então, ter todo esse cuidado da higiene, lavar, passar isso, fazer a higiene com álcool dos objetos em comum das crianças, evitar ao máximo trocar chupeta, que a gente sabe que às vezes acontece. Então, bico de mamadeira, tudo isso, ter o máximo de cautela possível. Obrigada pela participação. Obrigada aqui no Ver a você. Mais. Uma ótima semana para você. Obrigada doutora. pelo convite.